Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma história? Hoje nossa história é o Cavalinho Azul. Cavalinho Azul da Ana Maria Clara Machado, tá ok? Vamos lá. Esta história foi um velho que me contou. Um velho com uma barba enorme, tão grande que quase chegava ao chão. Ele se chamava João de Deus. Era vagabundo, andava pelas estradas vendo as coisas. De tanto ver, sabia uma porção de histórias dos outros. Foi ele que me contou a história de Vicente e de seu cavalo. Vicente era um menino pobre que tinha um pangaré. O pangaré era marrom, bem feio, bem magro e bem velho. O cavalo servia para puxar a carroça do pai de Vicente, que levava para a cidade verduras que ele colhia. Vendia e ganhava um dinheirinho. Quando o cavalo não estava puxando a carroça, quem brincava e dava capinha a ele era Vicente. Vicente adorava dar capinha ao seu cavalo. Era nessa hora que ele conversava com o pangaré. Ele dizia uma porção de coisas também quando o levava a beber água na beira do córrego que passava atrás da casa. Olha aqui, ó, o Vicente e o cavalo. Bebe água, meu cavalinho azul. Este rio está muito sujo, mas vou te levar para um rio enorme, de água limpa e branquinha que tem lá atrás daqueles morros. Vamos atravessar uma enorme campina verde, toda verdinha de tanto capim verde. Depois, quando você estiver bem treinado, bem escovado, vou te levar para o circo lá da cidade. Lá vou andar com um pé só em cima de você, sem cair. Outro pé eu deixo boiando no ar e mostro para os outros meninos que vão ao circo como nós dois sabemos fazer coisas de circo. Nós vamos fazer outras coisas difíceis e todo mundo vai ficar olhando para a gente e admirando seu belo pelo brilhando e tão azul daquela luz forte do circo. Olha lá, ele imaginando que estava no circo com seu cavalo azul. Um dia, o pai de Vicente disse para a mãe dele: Mulher, precisamos vender este cavalo. A mãe levou um susto. Vender? Por quê? Este pangaré não serve mais para nada. Já vendi a carroça. Este cavalo só serve para comer mais dinheiro. Se for vendido, posso apurar uns cobres e com eles comprar umas galinhas e começar uma criação. E o menino, disse a mãe. O menino esquece, arranja outro brinquedo. Esquece não, respondeu a mãe. Ele só pensa nisso. O pai já estava meio zangado, pegou o chapéu, puxou o pangaré e disse: Está ficando doido? Melhor é levar o cavalo logo. Vou à cidade vendê-lo. Para o menino, traga um brinquedo. A mulher estava tão aflita que resolveu ver se ainda convencia o pai e não levar o cavalo. Então ela disse a ele: Por que você não vende a vaquinha? A vaquinha dá leite, mas o cavalo dá alegria ao menino. Mas não dá dinheiro. O menino se acostuma. Você fica aí com pena do menino e não tem pena de mim. Quem é que vai arranjar dinheiro para o menino comer, hein? A mãe não disse mais nada. Ela sabia que o marido só tinha tempo de pensar nessas coisas, de arranjar dinheiro para comer. Então, ela deixou ele ir embora vender o cavalo. A mãe disse a Vicente que o pai tinha vendido o cavalo, mas Vicente não ligou muito não. O pai trouxe para ele uma bola. Ele queria mostrar a bola ao seu cavalo. Todos acharam que Vicente era meio louquinho com essa ideia de esperar o cavalo azul,
porque todos sabiam que cavalo não voltava mais porque já tinha outro dono. E todos sabiam também que o cavalo não era azul. Mas o menino ficava esperando. João de Deus contou que começaram a achar que Vicente também era meio mentiroso com esse negócio de inventar cavalos azuis. Campinas verdes, rios de água branca, circos. Ele misturava também as coisas de verdade que ouvia com as coisas que inventava. Na escola, passava todo o tempo imaginando como seria bom ele e seu cavalo azul darem um passeio nas capitanias hereditárias. A professora ficou muito assustada e até mandou Vicente embora para casa mais cedo nesse dia. Mas ele não era mentiroso não, porque acreditava mesmo nas coisas que imaginava. Estou achando é que meu cavalinho... Um dia Vicente disse: estou achando é que meu cavalinho perdeu o caminho de casa. Ele é tão distraído, preciso ir atrás dele. Mamãe disse que este mundo está cheio de perigos, mas não posso mais deixar meu amigo perdido por aí. Talvez ele tenha ido para as Antilhas holandesas, ou então para a ilha de Brocoió, cercada de água por todos os lados, ou para algum istmo ou cabo. Sei lá, todos esses perigos, e se ele foi para a Serra da Mantiqueira, coitadinho! Então Vicente saiu de casa e começou a correr o mundo atrás do cavalinho azul. Vicente chegou primeiro a um circo perto da cidade. Os donos desse circo eram 3 músicos. Esses músicos alugaram um palhaço para fazer graça enquanto eles tocavam e ganhavam dinheiro. Eles eram também bandidos. Um era alto, o outro era baixinho e o terceiro era gordo. O alto tocava piano, o baixo tocava contrabaixo e o gordo tocava flauta. Eles obrigavam o palhaço a trabalhar de graça e a comer e a contar uma porção de mentiras para enganar o público que ia ao circo. O público começou a desconfiar que as promessas do palhaço eram todas uma grande mentira. Só uma mentirinha ia todos os dias ver. Só uma menininha ia ver todos os dias e se aparecia mesmo alguma coisa para ela ver e ficar contente. Quando Vicente chegou ao circo, o palhaço estava fazendo o seu discurso diário de prometer coisas. Olha lá o palhaço. E só uma menininha acompanhava o circo, que ela ainda acreditava nas conversas do palhaço. Caro público, bom dia, boa tarde, boa noite, dizia o palhaço. Vicente achou muito boa a economia dessa ideia de cumprimentar tudo de uma só vez. Este é o nosso grande circo americano, continuou o palhaço. Os melhores trapezistas do mundo vão voar por este teto. 5 elefantes vermelhos, domesticados, educados, amestrados, vão cantar. Caro público, com voz de elefantes. Um cachorro chamado Dolly vai tocar violino. Um gato vai recitar versos. 2 focas bailarinas vão dançar em cima do circo de 5 cavalos. Um homem que engole fogo e gospe gelo. Vicente achou tudo tão maravilhoso que começou a bater palmas e logo foi falando com o palhaço. Grande palhaço de grande circo, quer fazer o favor de me dizer se meu cavalo azul está aqui? Quando o palhaço ouviu falar do cavalo azul, abriu uma boca enorme de palhaço assustado e disse: Cavalo azul? Nunca vi, isso existe? Os 3 músicos, que eram muito mais bandidos que músicos, quando ouviram isso também levaram um susto enorme de bandidos e disseram:
Isso existe? Um cavalo azul? Vicente respondeu: existe sim, o meu, com um rabo enorme branco, lindo, ele canta, dança e voa também. O músico baixinho disse: vocês ouviram? Ele tem um cavalo azul que canta, dança e voa. Se conseguirmos esse cavalo para o circo, ganharemos tanto dinheiro que ficaremos milionários. Todo mundo vai querer essa maravilha. O gordo e o alto disseram ainda: então não precisaremos mais trabalhar. Vamos roubar o cavalo do menino. O gordo foi logo dizendo: matamos o menino e ficamos com o cavalo dele. Mas o baixinho respondeu: se matarmos logo o menino, como é que vamos achar o cavalo? Precisamos saber primeiro onde está esse cavalo. Os 3 bandidos mandaram o palhaço comprar pipocas para oferecer a Vicente. Eles achavam que, comendo pipoca, Vicente podia contar mais coisas sobre o cavalo. Depois chegaram bem perto dele, fingindo que eram boa gente, e perguntaram: como é seu cavalo, hein, menino? Vicente custou a responder porque estava com a boca cheia de pipoca e que deixou os velhos mais nervosos. Depois disse: azul, com os olhos que mudam de cor sempre. De dia azul claro, mas de noite é como o mar à noite. Lindo, sensacional, você vende? Não vendo não, ora. Papai já vendeu, mas agora vou buscá-lo. Ele come muito o seu cavalo? Perguntou o alto. Só milho e capim, às vezes um pouco de nuvem que desmancha. O baixinho disse ao ouvido do gordo: nuvem que desmancha? Isso é chuva. O gordo respondeu: é barato e nós só lhe daremos capim, o milho está caro. Então o baixinho chegou perto de Vicente e disse com uma voz bem macia, bem fingida de bandido querendo parecer simpático: por onde anda o seu cavalo? Por aí pelo mundo, na Serra da Mantiqueira, no Oceano Atlântico, ou talvez... Os músicos, com caras cada vez mais gulosos, disseram ao mesmo tempo, abrindo os olhos enormes: ou nas capitanias hereditárias. Como ninguém sabia onde ficavam essas capitanias, os 3 ficaram muito espantados. Um cavalo azul e ainda por cima, morando em lugares tão estranhos e desconhecidos, devia valer muito dinheiro. Os 3 resolveram desmanchar o circo e seguir Vicente pelo mundo até encontrarem o cavalo, e ficaram à espreita. Enquanto eles conversavam, conversas de bandido, e despediu o palhaço, Vicente foi se sentar perto da menininha que ia todos os dias ao circo para ver se acontecia alguma coisa. Ela disse a Vicente: paguei um cruzeiro e estou esperando acontecer alguma coisa aqui no circo. Todos os dias é a mesma coisa. O palhaço dá cambalhotas, os 3 elefantes cansados dançam. Já dei todas as minhas notas de um cruzeiro e ainda não vi o cachorro tocar violino. Todos os dias o palhaço diz que o cachorro ficou doente, mas estou achando que já era a hora dele ter ficado bom e tocar violino para a gente ver. Deve ser engraçado ver um cachorro tocar violino. Vicente achou que a menininha tinha razão e convidou-a para irem juntos procurar o cavalo. É sempre melhor procurar o cavalo azul com a menina do que sozinho. A menina gostou da ideia e os 2 resolveram continuar o caminho pelo mundo. Vicente perguntou se ela queria ir primeiro ao Oceano Índico ou ao Pacífico. Ela disse: tenho uma tia que mora no Ceará. Então, eles foram para o Ceará.
e a trupe foi embora atrás do cavalo azul. Vicente, sempre acompanhado pela menina, começou sua busca pela estrada. Foi primeiro ao Ceará, e o cavalinho não estava nem em Fortaleza, nem em Cabrobó, nem em lugar nenhum. Foi a Pernambuco, ao Amazonas, andou no Rio Negro e no Tocantins, e nada, depois voltou para o sul. Os dois meninos viajavam de dia e dormiam à noite, mas não sabiam do perigo que vinha atrás deles. Os três músicos, fingindo que eram músicos de verdade, para não serem vistos, andavam durante a noite e dormiam de dia. Os velhos, cada vez mais gulosos, só pensavam no dinheiro que o cavalo azul iria dar. Enquanto andavam, os músicos sonhavam com notas e notas de cruzeiro enchendo o seu circo. E como só pensavam em dinheiro, continuavam a andar pela estrada atrás de Vicente. Vicente e a menininha um dia chegaram a uma cidade grande. Os bandidos também chegaram a essa cidade. Para não dar na vista que eram bandidos, eles subiram no coreto da praça e começaram a tocar música de domingo, para disfarçar. E começou a passar muita gente na praça, porque todo mundo gosta de música em coreto, e mesmo tocada por bandidos. Vicente ficou muito alegre de ver uma cidade tão cheia de gente. Então começou a perguntar a todo mundo se tinham visto seu cavalinho azul. Perguntou a uns soldados que estavam marchando e os soldados, em vez de responderem direito, disseram que não tinham tempo a perder com histórias de cavalos azuis, porque precisavam marchar sempre para defender a pátria. Um senhor muito distinto nem quis ouvir a pergunta de Vicente, pois ele vivia sempre atrasado para chegar ao trabalho e não podia conversar com os meninos nas praças. Porque também uma senhora lavadeira disse que não sabia nada de cavalos. Se fosse pensar em cavalos, quem ia lavar a roupa para ela? A verdade é que ninguém queria ou não podia ver seu cavalinho. Quando Vicente já estava começando a desanimar de perguntar às pessoas sobre o cavalo, chegou na praça uma velha muito esquisita, vestida muito elegante, de chapéu e tudo, e foi logo dizendo a Vicente, sem ele perguntar: "Eu vi." Olha só, gozado, pensou Vicente. Logo essa senhora, a quem eu não perguntei nada, é que viu? A senhora viu? Perguntou Vicente. Eu vi. Os músicos que estavam tocando uma valsa começaram a tocar uma rumba bem apressada, pois estavam nervosos para ouvir o que a velha iria contar. A velha começou a dizer coisas bem esquisitas. Eu vi, ele é todo azul, com enormes asas para voar na terra e com grandes barbatanas para nadar no mar. E 2 olhos de fogo numa cabeça tão linda. Ao ouvir isso, Vicente ficou tão contente que saiu correndo atrás da menina, que tinha ido comprar algodão doce para contar a ela o que a velha tinha visto. Os músicos ouviram a história, mais que depressa, raptaram a velha e levaram-na para dentro do coreto. Queriam saber de tudo que a velha tinha visto. A velha, quando viu o revólver dos bandidos apontado para ela, nem ligou, porque era uma velha meio doidinha e não ligava para essas coisas perigosas. Em vez de ter medo, ela continuou a dizer coisas estranhas. Coisas como: o vento é verde, a chuva é branca, lá vem o menino cavalgando no cavalo azul, cavalgando na nuvem que é preta e grita: ai, ai, ai! Lá vem o menino cavalgando o cavalo azul, cavalgando na nuvem que é preta e grita: ai, ai, ai! Quero cair, quero molhar, quero virar rio para o meu cavalo beber. Patacá, patacá, quero cair, quero molhar, virar num rio. Patacá, 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 um rio virar para cavalo beber. Os bandidos ficaram assustadíssimos
e procuraram o menino cavalgando no cavalo azul pelas nuvens pretas que cobriam o céu. O alto ficou com tanto medo que apontou o revólver para a nuvem, como se a gente pudesse desmanchar nuvens com o revólver, e disse: "Deve ser um dragão, um dragãozão." A velha que viu continuou pacatando pela praça sem ninguém ligar para ela. Só os velhos bandidos ficaram de boca aberta e disseram: "Ela é doida." E a velha saiu da cidade, dizendo coisas que ninguém entendia, coisas que os doidos veem e dizem passar o tempo todo para serem felizes. Quando Vicente voltou para procurar a velha, ela já tinha ido embora. E os bandidos de novo atrás do menino. Vicente ficou muito chateado de não encontrar mais a velha. Então continuou a perguntar: "Será que você viu meu cavalo azul?" O vendedor, que como todo vendedor gosta de vender tudo que tem, disse que tinha um cavalo azul para vender. Mas era um cavalo de papelão, desses que andam em rodinhas para crianças pequenas puxarem. Vicente disse a ele que não era desses, mas a menina, que já estava muito cansada de procurar o cavalo azul, disse que aquele mesmo servia, porque não aguentava mais andar pelo mundo buscando uma coisa tão difícil. E o vendedor vendeu o cavalo azul de papelão por um cruzeiro e a menina ficou feliz. O vendedor de ventarolas contou também que conhecia um cowboy americano que tinha uma criação de cavalos. Quem sabe seu cavalo está lá. Vicente achou que talvez o cavalo azul estivesse na fazenda do cowboy. "Você anda um pouquinho mais por aquela estrada", disse o vendedor, "e logo chegará na fazenda." "Muito obrigada pela informação", disse Vicente. "Ele é capaz de estar mesmo lá. Vamos lá, então", disse Vicente à menina. A menina concordou e os dois foram para a fazenda do cowboy americano. Os músicos chegaram a ouvir a conversa e foram atrás também. Os músicos bandidos chegaram primeiro à fazenda do cowboy que o menino Vicente e a menina. O cowboy, muito sábio, dormia sempre com um olho aberto e outro fechado, para poder vigiar bem sua fazenda. Enquanto um olho descansava e o outro vigiava, é claro, é uma coisa difícil, porque geralmente os olhos gostam de descansar juntos, mas o americano treinou tanto que conseguia. Não sei como, mas fazia. E quando os 3 bandidos apareceram no curral, mais que depressa, uma lanterna se acendeu e por trás surgiu um enorme revólver apontando para os ladrões. E foi uma correria danada. Os bandidos, músicos, que também gostavam muito de mentir, disseram que tinham ido lá para tocar música para o cowboy. O cowboy estava muito desconfiado, mas mandou eles tocarem música. E eles tocaram muitas músicas, até que Vicente chegou. Quando Vicente apareceu, os bandidos começaram a tremer de medo, mas Vicente não sabia que eles eram bandidos e ficou muito contente de ver os músicos do circo. "Olá, músicos, como vão vocês?" "Vamos muito bem, estamos tocando música para os cavalos." E todos ficaram muito felizes. Vicente ainda perguntou sobre o palhaço. Eles disseram que o palhaço ia muito bem e que era mentira, porque eles tinham despedido o palhaço do circo. Mas não contaram nada. O cowboy perguntou o que Vicente queria e Vicente falou: "Estou procurando meu cavalo azul." Mas o cowboy mostrou o que tinha e não tinha nenhum cavalo azul. "Não, este não é meu. O meu é todo azul e canta, dança e voa", disse o Vicente. E aí um dos bandidos ficou muito chateado. Virou para o Vicente, agarrou-o pelo pescoço e disse: "Agora diga onde está o cavalo ou eu te mato."
A menina ficou com muito medo e saiu correndo atrás do cowboy que tinha ido dentro da sua fazenda buscar Coca-Cola para distribuir a todos. Ele ficou muito gentil quando ouviu a história do cavalo azul. Talvez pudesse comprá-lo para sua fazenda e fazer um bom negócio. Enquanto isso, Vicente estava muito espantado de ver aqueles músicos mudarem tanto de cara. Ele achava que eram músicos mesmo, e não bandidos. Vocês são músicos ou bandidos? Bandidos e músicos. Mais bandidos que músicos. Vicente viu que eles estavam torcendo toda a cara para parecerem muito maus e assustarem. Vocês roubam pianos, violões, violoncelos? Que ideia de Vicente perguntar isso. Eles ficaram tão furiosos que ainda jogaram Vicente no chão e amarraram Vicente e ainda disseram: se você me diga onde está o seu cavalo azul, senão nós vamos te matar. E Vicente ficou com medo, mas começou a gritar. Gritou tanto, com tanta raiva, que quando o cowboy apareceu, foi muito fácil prender a todos e chamar a polícia. Ficaram na prisão, os músicos bandidos ficaram na prisão muitos anos e de noite sonhavam que tinham achado o cavalo azul, que todos os dias cuspia notas de 5 cruzeiros para eles. Depois saíram da prisão e foram morar com a velha que viu. Só assim ouviram todos os dias a história do cavalo milagroso. Vicente continuou seu caminho. A menina não aguentou mais e voltou para casa com seu cavalinho de papelão. Vicente, de vez em quando, sentava na estrada perto de um vagabundo que ele sempre chamava de João de Deus e conversava com ele sobre o seu cavalo. Um dia, ele disse a João de Deus, numa estrada de Minas Gerais, que já estava sentindo muitas saudades de sua casa, de sua mãe e de tudo de sua cidade. Ele queria voltar, mas primeiro teria que encontrar o seu cavalo. Vicente encontrou seu cavalo. Vindo de muito longe, galopando, feito um doido, patacá, patacá, patacá. Vicente tinha certeza de que ele viria, numa campina verde, debaixo do céu muito azul, um dia qualquer. Azul, enorme, galopando e voando, e foram os dois para casa. E assim terminou nessa história do cavalinho azul, que Vicente finalmente encontrou o seu lugar. Espero que tenham gostado. Um abraço.